Olá, turma do quarto ano. Vamos para a nossa primeira aulinha da quinta quinzena? Bom, nós vamos trabalhar com o gênero textual mito. Muito bem. O tema da unidade do nosso livro é bem curioso, como podemos perceber, uma natureza misteriosa, serena e clara em nosso entorno. Mesmo em meio à energia e ao movimento de que fazemos parte, olhar para o céu e sentir-se grande parte do universo é uma experiência que pode despertar grande interesse em obter algumas explicações, não é verdade? Bom, vocês já se perguntaram como é que as estrelas nascem? Por que será que elas aparecem com mais nitidez somente no horário da noite? Vocês já ouviram falar em mitos, lendas? Então, será se naquela época, muitos anos atrás, existiam alguns equipamentos para pesquisar, para dizer o motivo de como esses seres aparecem? Bom, como antes eles não sabiam, as pessoas não sabiam, foram sendo criadas algumas lendas, alguns mitos, que é o tema da nossa unidade deste mês, tá bom? Bom, o gênero textual no qual a gente vai trabalhar é sobre mito. Então, os mitos são criados em todas as épocas para responder às grandes indagações do ser humano sobre os mistérios da vida. A origem do mundo, dos seres, dos astros, né? Por exemplo, as estrelas, dos fenômenos da natureza, por exemplo, a chuva, o vento. Então, tem que ter, gente, um estudo científico para ser repassado para as pessoas. Então, são os responsáveis pela perpetuação das tradições e contribuem para a fixação de modelos exemplares. Vocês sabem um pouco da lenda do Saci, da lenda do Curupira, da Iara? Já ouviram alguém contar essas histórias? Essas histórias? Pois bem, elas foram criadas, ou seja, foram inventadas. E o texto que tem no nosso livro, que a gente vai tratar hoje, é sobre as estrelas nos olhos dos meninos. Esse texto, gente, ele está no nosso livro na página 62 e 63, tá? Bom, então a questão é sobre a lenda As Estrelas nos Olhos dos Meninos, que conta a história de meninos que roubavam comida em uma aldeia indígena. Porém, as mulheres da aldeia descobriram. E o que será que aconteceu? Ao descobrir quem estava roubando as comidas, as mulheres perseguiram os meninos, sendo que esses pediram ao beija-flor para colocar um cipó no céu, para que não fossem pegos. Ao chegar no céu, cortaram o cipó para as mulheres não alcançarem, tadinhos, né? Porém, eles nunca mais voltaram. Dessa forma, olhavam a terra pelo céu, como se fossem estrelas. Então, agora a gente vai para uma breve leitura do nosso livro. Eu gostaria que vocês acompanhassem aí na página 62 e 63, para que vocês entendessem melhor o que pede e as questões que vão fazer parte da nossa atividade de hoje, tá bom? As estrelas nos olhos dos meninos. Naquele tempo a noite era completamente escura. Nenhuma estrela brilhava no firmamento. Não havia estrelas. Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia, e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. As mulheres assavam pedaços de pirarucus e tucunarés, que eram peixes, tá, gente? Pescadas no dia e cozinhavam nas cinzas ovos de tartaruga que recolhiam dos ninhos da areia das margens dos rios. Os homens falavam da guerra e contavam vantagem. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça, o canto do jurutaí. Então eram bichos que existiam na floresta, pessoal. Numa noite, quando foram preparar as comidas, as mulheres descobriam que os ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. Noutra noite, a história se repetiu. Os ovos tinham sido roubados. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo e as mulheres resolveram tirar a limpo
esses sumiços estranhos. Escondidas atrás de uns arbustos, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saíram sorrateiramente para o mato. Foram no encalço deles, ou seja, atrás deles, e viram quando se enfiariam na floresta. E numa clareira prepararam o fogo para assar os ovos roubados. Eles queriam comê-los sem ter que dividir com os outros. Olha só. As mulheres começaram a gritar e os meninos, surpreendidos, correram. As mulheres correram atrás. Proferiam ameaças e prometiam castigos severos. Para escapar das punições, os meninos pediram ao beija-flor que amarrassem um cipó no céu. O beija-flor atendeu ao pedido e eles começaram a subir. Já estavam bem no alto quando as mulheres chegaram ao local da fuga para o firmamento. Elas não tiveram dúvida, subiram atrás deles. Para não serem alcançados pelas mulheres, os meninos cortaram o cipó logo abaixo deles, e as mulheres se precipitaram lá de cima. No chão, antes que se esborrachassem, foram transformados em animais da floresta. Os meninos, por sua vez, ficaram presos no céu, sem ter como descer. Desde então, eles olham a terra lá do céu no escuro da noite, brilham para sempre os olhos arregalados dos meninos. Foi assim que a noite acabou se enchendo de estrelas. São os olhos dos meninos. Então, é um texto, gente, de Reginaldo Prandi. As ilustrações retratadas no texto são de Pedro Rafael, Contos e Lendas da Amazônia. Bom, é um texto, é um mitozinho bem interessante, né, que vocês vão ver e que vocês irão fazer as atividades propostas a seguir. Na página seguinte, na página 64, nós temos um pouco de conversa. Aí nós vamos copiar, gente, e vamos pensar um pouco antes de responder. Aí vocês precisam fazer essas atividadezinhas para compreender o que ocorreu no texto, tá? Vocês irão explicar o significado do título As Estrelas dos Olhos dos Meninos. Já foi falado anteriormente, já foi explicado um pouquinho o que significa essas estrelas dos olhos dos meninos. B. O que aconteceria com os meninos se as mulheres os alcançassem? Pensem aí um pouco, vamos responder? O que os meninos fizeram? Por que eles fizeram isso? Você conhece outro mito que explica o surgimento de um elemento da natureza? Por exemplo, a lenda da mandioca, você conhece a lenda da noite, como surgiu a lua, o sol. Então, pense um pouquinho, se vocês já tiverem conhecido um pouco sobre eles, coloquem aqui nessa resposta. Ou se vocês não tiverem, ninguém tiver contado para vocês, pesquise um pouquinho sobre cada um, surgimento de algum elemento da natureza, tá certo? Ainda na página 64, nós temos as questões 2 e 3 para vocês fazerem. Os barrocos explicam o surgimento das estrelas por meio de quê? Aí você vai sobre o conhecimento científico, sobre crenças do seu povo. Vamos pensar um pouquinho? 3. Numere os acontecimentos na sequência correta. Então, aí tem 7 frases, então você vai ordenar. Então, a primeira delas, qual foi a primeira delas que aconteceu? Eu vou dar uma dica. Quando diz essa frase aqui, numa noite os ovos de tartaruga desapareceram. Essa terceira frase aqui será a primeira que você vai enumerar. E assim você vai enumerar a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, conforme a ordem dos acontecimentos. Depois você faz a comparativa, tá bom? Então, nossa atividade de hoje fica por aqui. É apenas essa. Façam com atenção, direitinho, leiam. Se você não tiver entendido, tá? Fala com a tia no privado e uma boa sorte para vocês, tá certo? Até mais!